Você acredita em milagres? Já sentiu que precisa de algo que só o céu pode oferecer? Hoje, você está prestes a viver um momento de fé que pode transformar a sua realidade. Padre Pio, um dos santos mais milagrosos da história, vai interceder por você. Esta oração poderosa é para quem precisa de uma resposta urgente de Deus. Fique comigo até o final, reze com o coração e veja o impossível acontecer. Curta agora este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma bênção. Vivemos tempos em que muitos corações estão aflitos. A dor, a incerteza, a doença, a angústia financeira, tudo parece nos cercar e muitas vezes sentimos que não há saída. Mas existe um caminho, existe uma força maior que nos sustenta, mesmo quando tudo desmorona ao nosso redor. A oração. Este vídeo não é apenas uma mensagem espiritual, é um encontro com o sagrado. É uma oportunidade para você se recolher, elevar seu espírito e abrir as portas para um milagre. E esse milagre pode acontecer nos próximos dias. Vamos nos unir em uma prece sincera, poderosa, baseada na fé inabalável de Padre Pio, um homem que viveu profundamente a dor humana, mas também experimentou as graças mais extraordinárias. Ele sofreu, orou e intercedeu por milhares de pessoas, muitas das quais foram agraciadas com curas, respostas e soluções inexplicáveis aos olhos humanos. A oração que você ouvirá e fará neste vídeo não é mágica. É um clamor com fé, um ato de entrega total a Deus, com a confiança de que, se for da sua vontade, o milagre virá. E ele pode vir de forma inesperada, sutil, mas absolutamente transformadora. Prepare seu coração. A cada palavra, permita que sua alma se conecte com o divino. Respire fundo. Você está entrando em um momento de verdadeira intimidade com Deus, conduzido pela luz de Padre Pio. A oração é muito mais do que palavras que saem da boca. Ela é um movimento da alma, um grito silencioso que sobe até o céu e toca o coração de Deus. Quando rezamos com fé, não estamos apenas pedindo, estamos nos entregando, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Muitos não compreendem a profundidade da oração. Pensam que é uma repetição mecânica, uma fórmula para convencer Deus. Mas a verdadeira oração é relacionamento, é intimidade. É um encontro com o sagrado no silêncio do nosso coração. Não importa se você está em um quarto simples, numa estrada movimentada ou num hospital. Deus está onde você está. Ele ouve sua alma antes mesmo que sua boca se abra. Padre Pio entendia isso profundamente. Desde jovem, ele buscava a presença de Deus com fervor. Passava horas em oração, muitas vezes em lágrimas, pedindo a salvação das almas, intercedendo pelos doentes e entregando tudo o que vivia a Jesus. Ele dizia: a oração é a melhor arma que possuímos, uma chave que abre o coração de Deus. E essa chave está agora em suas mãos. Mas atenção, orar não significa receber tudo o que queremos, na hora que desejamos. Deus não é um mágico, Ele é Pai. E como Pai, Ele vê o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender. Muitas vezes o milagre que pedimos não acontece como imaginamos, mas algo muito maior é concedido. Força, paz, cura interior, reconciliação, libertação. Jesus nos deu inúmeros exemplos da importância da oração. Ele mesmo se retirava para falar com o Pai em silêncio. Em Mateus 6 ele ensina: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Essa é a essência da verdadeira oração. Um momento íntimo, sincero, longe do barulho, do mundo e próximo da presença divina. E por que oramos a Padre Pio? Não como se ele fosse um Deus,
mas como alguém que intercede por nós junto a Deus. A Igreja sempre valorizou a comunhão dos santos, aqueles que viveram em santidade e hoje estão junto de Deus, podem interceder por nós. É como pedir a um amigo próximo de alguém influente que leve nosso pedido com mais força. E quem poderia ser mais íntimo de Jesus do que alguém que carregou em seu corpo as chagas da paixão? Padre Pio recebia diariamente milhares de cartas com pedidos, e mesmo sem abrir todas ele dizia: eu vejo, eu rezo, eu intercedo. Muitos testemunhavam curas físicas, reconciliações familiares, libertações espirituais. Não porque ele fazia milagres, mas porque sua fé era tão profunda que tocava o coração de Deus. Ele se tornava um canal, uma ponte viva entre o céu e a terra. Hoje, muitos fiéis relatam que, ao orarem com fé pedindo a intercessão de Padre Pio, sentem uma paz inexplicável, sonhos reveladores, coincidências divinas e até mesmo soluções imediatas para problemas que pareciam insolúveis. Isso não é superstição, isso é fé viva, movida por amor e confiança total. É importante, porém, lembrar de algo essencial. A oração não substitui nossas atitudes. Rezar por um milagre financeiro, por exemplo, exige também responsabilidade com os recursos. Pedir uma cura requer cuidado com a saúde. Buscar paz interior exige perdão, reconciliação e desprendimento. A oração não é um escape, mas uma força que nos impulsiona a agir com sabedoria e fé. Neste momento, você pode estar sofrendo por algo que parece não ter solução. Talvez já tenha tentado de tudo e agora está apenas esperando um milagre. E é aqui que sua fé precisa ser maior do que o seu medo. É aqui que a oração entra como um bálsamo, uma ponte entre o impossível e o divino. Lembre-se das palavras de Padre Pio: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Essa frase se tornou um lema para milhares de devotos ao redor do mundo, e ela pode ser hoje o seu lema também. Respire fundo, não tenha pressa. A oração que faremos juntos daqui a pouco é um convite à presença de Deus. Ela não exige pressa nem pressões. Ela pede apenas uma coisa: que você se entregue, que você creia, que você abra o coração. Deus conhece a sua história, conhece suas lágrimas, suas lutas escondidas, suas noites mal dormidas, seu silêncio sofrido. Ele não está longe, ele está presente. E neste momento, ele quer que você diga com sinceridade: Senhor, se for da tua vontade, realiza em mim o milagre que tanto preciso. Mas, acima de tudo, fortalece minha fé para continuar confiando, mesmo sem entender. Essa é a verdadeira oração. Não um pedido desesperado, mas uma entrega corajosa. Não uma exigência, mas uma confiança serena. E é assim que os milagres acontecem. Os milagres de Padre Pio não são lendas ou exageros devocionais. Eles foram registrados, testemunhados e, em muitos casos, documentados por médicos, fiéis e até por pessoas céticas que não podiam explicar racionalmente o que presenciaram. E esses milagres não cessaram com sua morte. Até hoje, milhares relatam graças alcançadas por sua intercessão. Um dos relatos mais impressionantes é o de Gemma Di Giorgi, uma menina italiana nascida cega, sem pupilas. Sua avó, movida por fé e desespero, levou a criança até San Giovanni Rotondo. Ao chegar, encontraram Padre Pio. Ele abençoou Gemma, passou a mão sobre seus olhos e, sem explicações médicas, ela passou a enxergar. Até hoje, exames comprovam a ausência de pupilas, algo que contradiz a ciência. No entanto, ela enxerga normalmente, um milagre puro, sem lógica, mas com um profundo sinal espiritual. Há também o caso do jovem Giovanni Savino, que perdeu a visão de um olho durante uma explosão na Segunda Guerra Mundial.
Desenganado pelos médicos, ele recorreu a Padre Pio. Certa noite, enquanto dormia, sentiu a presença do frade e uma forte luz em seu rosto. Ao acordar, percebia vultos e, pouco a pouco, recuperou a visão. Os médicos ficaram perplexos. A única explicação plausível era nenhuma, apenas o milagre. Mas não são apenas curas físicas. Muitos relatam curas emocionais e espirituais. Famílias que estavam destruídas por mágoas antigas, ressentimentos, infidelidades. Ao iniciarem uma novena com fé, pedindo a intercessão de Padre Pio, reencontraram o diálogo, o perdão, a paz. Há relatos de pessoas que, após anos afastadas da fé, sentem um chamado inexplicável para retornar à igreja após sonharem com o santo ou encontrarem de forma inesperada sua imagem ou oração. Padre Pio também era conhecido por bilocação, o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Numerosos testemunhos descrevem sua presença em momentos cruciais, longe do convento. Um exemplo é de um soldado italiano na África que, em perigo de morte, viu um frade aparecer e conduzi-lo à segurança. Anos depois, reconheceu Padre Pio em uma fotografia, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Outro relato famoso envolve uma mulher desesperada com o filho em coma. Sem recursos, ela escreveu uma carta a Padre Pio, mesmo sem saber se ele a receberia. Dias depois, o menino acordou repentinamente. Quando ela foi agradecer pessoalmente ao frade, ele disse: "Recebi sua carta e rezei por ele." Detalhe, a carta nunca foi enviada pelos correios. Foi apenas deixada no altar de uma igreja. Esses e outros relatos não são exibidos para alimentar o sensacionalismo. Eles existem para fortalecer a fé, lembrar que o céu escuta e que há homens e mulheres que se tornam instrumentos da misericórdia de Deus na terra. Padre Pio era um desses instrumentos, mas não por mérito próprio, e sim pela humildade com que se entregava a Deus todos os dias. Ele mesmo dizia: "Sou apenas um pobre frade que reza." Nunca se vangloriou dos milagres. Pelo contrário, sofria muito com a atenção excessiva. Seu foco era levar as almas para Deus, aliviar o sofrimento, reconduzir corações perdidos ao amor do Pai. Os milagres não são apenas feitos extraordinários. Às vezes, o milagre é silencioso, uma paz interior no meio da dor, uma força que surge quando tudo parece perdido, um perdão que parecia impossível. E tudo isso é milagre, porque é graça, e a graça é o que transforma a vida. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando: será que um milagre desses pode acontecer comigo? A resposta é sim. Deus não faz distinção entre seus filhos, mas Ele age no tempo certo, na medida exata, conforme o que é melhor para você. O milagre pode não vir da forma como você imagina, mas virá como você realmente precisa. Ao escutar esses testemunhos, abra o seu coração. Deixe que a esperança entre. Deixe que a fé se renove. A oração que você está prestes a fazer é um convite à ação de Deus, e Padre Pio será seu intercessor nesse caminho. Não importa o tamanho do seu problema, não importa há quanto tempo você espera por uma resposta. Deus sabe, Deus vê, Deus age. E Ele pode usar a intercessão de Padre Pio para tocar a sua vida de maneira profunda. Respire fundo, sinta que você não está só. Há uma multidão de fiéis espalhados pelo mundo que, como você, se ajoelham, rezam, suplicam e recebem, porque onde há fé, há possibilidade. Onde há oração sincera, há presença de Deus. Quantas vezes você já se ajoelhou, rezou com fé, clamou por um milagre e, mesmo assim, o silêncio continuou? O coração humano, quando ferido pela espera, começa a duvidar. E essa dúvida não é pecado, é parte da nossa fragilidade. Mas é justamente aí que Deus age, no silêncio,
na espera, no tempo que só ele entende. Padre Pio sabia o que era esperar. Ele viveu muitas situações em que a resposta de Deus parecia demorar. Foi perseguido injustamente dentro da própria igreja, calado por ordens superiores, proibido de celebrar missas públicas ou confessar os fiéis. Ele suportou tudo isso em silêncio, em obediência, sem se revoltar, porque compreendia que o tempo de Deus é diferente do nosso. Na nossa mente, tudo tem que ser imediato, mas no mundo espiritual, o tempo é sinal de maturação. Assim como a semente precisa de tempo para germinar, crescer, florescer e só então dar frutos, também o milagre precisa do tempo certo para acontecer. Às vezes, o que você pede exige que algo dentro de você seja transformado antes. Deus não quer apenas te dar uma solução, Ele quer te preparar para recebê-la com sabedoria. Você já pensou que o atraso do milagre pode ser, na verdade, um cuidado? Um tempo a mais que Deus usa para te fortalecer, para te proteger de algo maior, para te livrar de decisões precipitadas. Muitas vezes, o que parece uma demora é, na verdade, uma intervenção invisível de amor. Padre Pio costumava dizer: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essa frase resume tudo. Rezar é o nosso papel, esperar é o nosso desafio e confiar é o nosso caminho. Quantas curas emocionais não ocorrem justamente nesse tempo de espera? Quantos corações feridos não são restaurados enquanto o milagre não vem? Quantas almas se reaproximam de Deus nesse período de silêncio? O tempo de espera pode ser, por si só, uma graça, porque nos obriga a olhar para dentro, a fortalecer a fé, a confiar no invisível. E é aí que está o ponto central deste capítulo. O milagre não acontece apenas no resultado, ele acontece no processo. Cada lágrima derramada, cada oração repetida, cada dia em que você levanta com coragem, mesmo sem ver a mudança. Tudo isso é milagre em construção. Lembre-se, até os maiores santos passaram pela noite escura da alma. Momentos em que Deus parecia ausente, mas não estava. Ele estava trabalhando no invisível. Você pode não ver, mas os céus se movem quando você ora. E mesmo que os seus olhos não percebam, seu espírito já está sendo tocado. Quantas mães rezam por filhos afastados e só veem frutos anos depois? Quantos doentes se curam lentamente e não de uma só vez, porque o milagre acontece no ritmo do crescimento da fé. Às vezes, o próprio sofrimento se torna canal de purificação e conversão. O tempo de Deus é perfeito. Ele não antecipa, nem atrasa, ele chega na hora exata. Talvez você esteja no meio desse tempo agora sem entender, mas confie, Deus não se esqueceu de você. Ele te vê, ele te escuta e ele está preparando algo que vai além do que você pediu. Não se trata apenas de obter uma graça, mas de viver uma transformação interior. E essa transformação só é possível quando você se entrega ao tempo de Deus com humildade. É como o oleiro que molda o barro. Ele precisa de tempo, de paciência e de amor para dar forma à obra. Padre Pio, com toda a sua intimidade com Deus, ensinava que os momentos de espera são oportunidades para fortalecer a alma. Em vez de questionar o quando, devemos fortalecer o como estamos esperando. Com fé, com esperança ou com impaciência e dúvida? A resposta de Deus muitas vezes depende de como você está disposto a viver o processo. Ele vê o coração. Ele conhece cada intenção, cada dor escondida, cada batalha interna. Por isso, nunca compare sua vida com a dos outros. O tempo de Deus para você é único e Ele sabe o que faz. Existem histórias de pessoas que rezaram a mesma oração por décadas sem desistir. Quando finalmente o milagre veio, elas perceberam que não foram apenas transformadas pela resposta, mas pela jornada de fé que viveram até ali.
E isso vale mais do que qualquer solução imediata. Se neste momento você sente que está esperando há tempo demais, olhe para o exemplo de Padre Pio. Ele esperou com paciência, com dor e com amor. E foi justamente essa espera que moldou sua santidade. Não permita que o silêncio de Deus roube sua fé. Pelo contrário, transforme esse silêncio em confiança. Transforme sua espera em uma prova de amor. Porque cada segundo que você persevera é um tijolo a mais na construção do milagre que virá. Neste momento do nosso caminho, chegamos ao ponto central desta jornada de fé. A oração poderosa de Padre Pio. Uma oração simples em palavras, mas imensa em profundidade. Uma súplica que carrega a essência da confiança absoluta em Deus. Muitos fiéis ao redor do mundo testemunham graças recebidas ao rezá-la com o coração aberto, com fé verdadeira e com humildade diante do mistério de Deus. Antes de apresentar essa oração, é essencial entender que não se trata de uma fórmula mágica. O que a torna milagrosa é a fé com que ela é feita. Padre Pio sempre dizia, é necessário orar com o coração. Uma oração que sai apenas dos lábios é inútil. E é exatamente com essa disposição interior que devemos nos aproximar agora. Esta oração que vamos apresentar era usada por Padre Pio em seus momentos mais difíceis. Ele mesmo a recomendava aos que buscavam um milagre, aos que enfrentavam sofrimentos profundos, doenças incuráveis ou batalhas invisíveis. Ela não promete uma resposta imediata, mas garante uma abertura para que o céu se mova em seu favor. Respire fundo, acalme sua alma, coloque diante de Deus a sua intenção, a graça que você tanto precisa. E se puder, feche os olhos e reze em silêncio por alguns segundos antes de acompanhar esta oração. Oração milagrosa de Padre Pio. Ó, Jesus, coração transbordante de amor, venho a ti com toda a confiança e humildade. Sei que não sou digno de tantos favores, mas confio na tua misericórdia infinita. Tu disseste, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Aqui estou, Senhor, batendo com insistência, pedindo com fé, suplicando com lágrimas. Tu conheces meu coração, minhas dores, minhas angústias. Sei que não há limites para o teu poder e que quando o céu se move, até o impossível se torna realidade. Por isso, hoje coloco diante de ti esta graça. Fale sua intenção aqui. Se for da tua vontade, Senhor, realiza esse milagre na minha vida, por intercessão de São Padre Pio, servo fiel e cheio de amor, venho suplicar. Ele que carregou os estigmas de tua paixão, que ofereceu cada dor pela salvação das almas, que consolou tantos corações aflitos, seja agora meu intercessor. Padre Pio, rogai por mim, aumentai minha fé, fortalecei minha esperança e intercedei junto ao Senhor por esta graça que tanto necessito. Jesus, eu confio em vós. Maria, Mãe das graças, acolhei-me em vosso manto. Amém. Ao rezar essa oração com constância, você abre espaço para que sua vida seja tocada pela ação de Deus. Muitas pessoas relatam que, ao incluí-la em sua rotina de oração por 9 dias seguidos como uma novena, experimentaram uma paz profunda e perceberam sinais concretos do céu em suas vidas. É como se, ao confiar totalmente, o peso da luta fosse aos poucos substituído pela esperança. Rezar com fé é como plantar uma semente. Você pode não ver o fruto imediatamente, mas algo já está germinando no invisível. E Padre Pio, com toda a sua autoridade espiritual, nos ensina que não devemos desistir nunca de rezar. Mesmo quando parece que nada muda, continue. Porque algo sempre está mudando, dentro de você ou ao seu redor. É importante também lembrar que essa oração deve ser feita com entrega, não com pressa, não com exigência, mas com docilidade. Rezar não é apenas pedir,
é também ouvir, confiar, silenciar a alma para que Deus fale. Às vezes, o milagre acontece exatamente nesse espaço de silêncio, quando finalmente soltamos o controle e deixamos Deus agir à sua maneira. Muitos devotos de Padre Pio relatam experiências intensas ao rezar essa oração. Visões, sinais, curas físicas e espirituais. Mas o maior milagre que ela provoca é a renovação interior. É ver a vida com outros olhos, com mais gratidão, mais fé e mais esperança. Se você puder, acenda uma vela ao fazer essa oração, coloque uma imagem de Padre Pio por perto, crie um pequeno espaço de oração em sua casa. Esses gestos simples ajudam a preparar o coração, a concentrar a mente e a tornar o momento ainda mais sagrado. E se você sentir o desejo de escrever sua graça em um caderno, ou até mesmo partilhar sua intenção com alguém de confiança, faça isso. A oração também se fortalece na comunhão dos corações. Quando dois ou mais oram juntos, o céu se abre ainda mais. Lembre-se de que a fé é um caminho, um processo. E cada vez que você se ajoelha e entrega sua dor, você se aproxima mais do milagre. Ele pode vir da forma como você pediu, ou pode vir de uma forma totalmente inesperada. Mas virá, porque Deus é fiel, e a oração feita com fé, como ensinou Padre Pio, nunca volta vazia. Agora que você conheceu a oração milagrosa e o modo como ela deve ser feita, no próximo capítulo vamos explorar os testemunhos reais de pessoas que viveram verdadeiros milagres após rezá-la. Histórias de cura, de reconciliação, de transformação profunda. Você vai ver como o céu se manifesta quando a alma se entrega com sinceridade. Prepare seu coração para se inspirar, se emocionar e fortalecer ainda mais a sua fé. O melhor ainda está por vir. Quando falamos sobre milagres, muitas vezes o nosso coração se enche de expectativa. Afinal, milagres são sinais claros do poder de Deus, são manifestações visíveis da sua ação no mundo. Mas, será que você já parou para ouvir as histórias de fé de pessoas que, como você, clamaram por uma graça e viram suas vidas transformadas por uma oração? Hoje, vamos compartilhar testemunhos reais, relatos de pessoas que rezaram a oração milagrosa de Padre Pio e, com fé inabalável, receberam respostas que mudaram suas vidas para sempre. Cada uma dessas histórias é uma prova de que o céu se move quando a fé é verdadeira e quando, com humildade, entregamos nossas intenções a Deus. Maria, uma mãe de 2 filhos, estava há meses sofrendo com uma doença autoimune rara. Os médicos haviam lhe dado poucos meses de vida e disseram que não havia mais nada a ser feito. Desesperada, Maria procurou a intercessão de Padre Pio. Ela começou a rezar a oração milagrosa todos os dias, confiando que, apesar da gravidade de sua condição, Deus tinha um plano para sua vida. Após 9 dias de oração intensa, Maria sentiu uma paz interior que nunca havia experimentado antes. A dor que a acompanhava diariamente começou a diminuir e ela se sentiu renovada. Os exames médicos seguintes mostraram uma melhora surpreendente e inexplicável. A doença, que parecia incurável, foi completamente curada, e os médicos não conseguiam explicar como isso aconteceu. Maria não tinha dúvidas. Foi a oração de Padre Pio, feita com fé, que a curou. Ela testemunha: eu sabia que, mesmo que Deus não tivesse me curado, eu continuaria confiando, mas Ele me deu a graça de viver. Hoje sou uma nova mulher e cada dia é um milagre para mim. João, um empresário que passou por uma crise financeira devastadora, havia perdido praticamente tudo: sua empresa, seu patrimônio e até o relacionamento com a sua família. Ele estava em um momento de desesperança, acreditando que não havia mais saída para os seus problemas. Ao ouvir falar da oração milagrosa de Padre Pio, João decidiu dar uma última chance à fé.
Ele rezou com todo o seu coração, pedindo pela restauração de sua vida. Mais uma vez, não foi uma solução imediata, mas uma transformação gradual. A cada dia de oração, João sentia uma nova força em seu coração. Ele começou a fazer mudanças em sua vida, reconectando-se com sua família e retomando os negócios com mais sabedoria e paciência. Meses depois, João viu seus negócios se estabilizarem e a harmonia voltou para sua casa. Ele reconheceu que por meio da oração e da fé em Padre Pio, Deus havia não apenas restaurado suas finanças, mas também restaurado seu relacionamento com a família. A oração me deu forças para voltar a acreditar. Não foi só a minha vida financeira que mudou, mas minha vida inteira, ele diz com gratidão. Ana era uma jovem que, embora frequentasse a igreja, estava perdida espiritualmente. Sentia um vazio profundo dentro de si e não conseguia encontrar sentido nas coisas que fazia. Ela havia passado por um período de muita tristeza e a fé parecia distante. Ao saber sobre a oração milagrosa de Padre Pio, Ana começou a rezá-la, todos os dias pedindo por uma resposta de Deus. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava de uma mudança radical em sua vida. Após um mês de oração contínua, algo dentro de Ana começou a mudar. Ela sentiu uma paz profunda em seu coração, algo que nunca havia experimentado antes. Ela começou a perceber a presença de Deus em tudo ao seu redor. No sorriso das pessoas, na beleza da natureza, nas pequenas coisas do dia a dia. Ana encontrou finalmente o sentido para sua vida. Ela redescobriu a fé e, com isso, sua vida tomou um novo rumo. O milagre não foi uma grande manifestação exterior, mas uma transformação interna. Deus me encontrou onde eu estava e me deu uma nova direção, conta Ana, emocionada. Carlos, um homem que sempre trabalhou arduamente, se viu em dificuldades financeiras após perder seu emprego. Ele tentou de tudo para reverter a situação, mas cada vez mais a desesperança tomava conta de sua vida. Seus filhos, sua esposa e ele próprio estavam sofrendo com as consequências da falta de dinheiro. Foi quando ele começou a rezar a oração milagrosa de Padre Pio. Durante os primeiros dias, ele não notou nenhuma mudança, mas decidiu perseverar. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, não deveria perder a fé. No 10º dia, uma oportunidade de emprego que parecia improvável surgiu em sua vida. Não apenas ele conseguiu um emprego, mas a proposta era ainda melhor do que o anterior. Carlos testemunha: não foi apenas o emprego que Deus me deu, mas também uma renovação da minha confiança. Deus me deu a oportunidade de recomeçar. O milagre aconteceu porque eu não desisti. Esses testemunhos são apenas uma amostra das muitas graças que Padre Pio continua a conceder aos fiéis que rezam com fervor e confiança. O céu responde quando a oração é sincera e a fé é inabalável. A oração milagrosa de Padre Pio não é uma garantia de uma resposta imediata, mas é uma promessa de que Deus ouvirá e estará ao seu lado, sempre pronto para agir de acordo com o seu plano. Assim como essas pessoas, você também pode experimentar o milagre que espera. E mesmo que a resposta não venha na forma que você imagina, tenha certeza de que Deus está no controle e tudo acontecerá conforme a sua vontade, no tempo certo. Quando falamos sobre milagres, muitos pensam que eles são eventos extraordinários, que acontecem por acaso ou que estão disponíveis apenas para alguns escolhidos. Porém, a verdadeira chave para experimentar milagres em nossas vidas está na fé. A fé é o alicerce sobre o qual construímos nossa conexão com Deus, e quando nossa fé é verdadeira e inabalável, abrimos o caminho para que milagres aconteçam. A fé não é apenas um sentimento, mas uma prática diária que nos coloca em sintonia com a vontade divina. Hoje, vamos explorar como você pode fortalecer sua fé e, assim, preparar seu coração para receber os milagres que tanto espera.
A jornada de fé não é sempre fácil, mas é cheia de recompensas e bênçãos. Aqui estão alguns passos essenciais para fortalecer sua fé, de acordo com os ensinamentos de Padre Pio. A confiança é a base de toda fé. Quando confiamos plenamente em Deus, permitimos que Ele tome o controle de nossa vida. Isso não significa que devemos esperar que as coisas aconteçam exatamente como planejamos, mas sim que devemos confiar que mesmo em tempos de dificuldades, Deus tem um propósito maior para nós. Padre Pio sempre ensinou que devemos entregar nossas preocupações nas mãos de Deus. Deus é o único que sabe o que é melhor para você, ele dizia. Muitas vezes, somos tentados a tentar resolver tudo por conta própria, mas a verdadeira fé é reconhecer que, ao entregarmos nossos problemas a Deus, Ele nos guiará de maneira sábia e amorosa. Comece a confiar em Deus em todas as situações. Quando você sentir medo ou insegurança, lembre-se de que Ele está no controle e que tudo tem um propósito. A oração é a principal ferramenta para fortalecer nossa fé. Padre Pio dedicava grande parte de sua vida à oração. Para ele, a oração não era apenas uma forma de pedir favores a Deus, mas um meio de estabelecer uma comunhão profunda com o Criador. Rezar com frequência, especialmente as orações poderosas de Padre Pio, ajuda a manter nosso espírito em sintonia com a vontade divina. Não importa qual seja a sua necessidade, orar com sinceridade e perseverança é o primeiro passo para abrir as portas para os milagres. Oração constante também nos dá a serenidade para entender que mesmo que os milagres não aconteçam, de imediato, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Lembre-se, a oração é a chave que abre o coração de Deus, como disse Padre Pio. Não importa a dificuldade ou a intensidade do problema que você enfrenta, mantenha a oração como uma prática diária, confiando que Deus responderá no tempo certo. A gratidão é um aspecto fundamental da fé verdadeira. Quando cultivamos um espírito de gratidão, mesmo nas dificuldades, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Padre Pio era conhecido por sua humildade e por sempre dar graças a Deus, independentemente das circunstâncias. A fé verdadeira não é apenas pedir milagres, mas também agradecer por tudo o que já recebemos. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, pela sua vida. A gratidão abre nosso coração para mais bênçãos e cria um ambiente favorável para os milagres. A humildade também desempenha um papel crucial na fé. Quando nos colocamos em humildade diante de Deus, reconhecemos que Ele é a fonte de tudo e que sem Ele nada podemos fazer. Padre Pio nos ensina que a humildade é uma porta aberta para a ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, ficamos tão focados nas nossas próprias expectativas e desejos que não conseguimos ver o plano maior de Deus. Para fortalecer nossa fé, precisamos aprender a praticar o desapego, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. Padre Pio falava sobre a importância de aceitar a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. Quando você ora pedindo um milagre, é essencial também estar disposto a aceitar o que Deus tem para você, seja qual for a resposta. A fé verdadeira é aquela que confia plenamente no plano de Deus, mesmo quando ele parece desviar do que esperávamos. Não podemos forçar Deus a agir de acordo com nossa vontade, mas podemos confiar que Ele sempre age para o nosso bem. O desapego nos liberta do medo e da ansiedade e nos permite viver em paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Fortalecer sua fé também significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. A fé não pode ser apenas algo que se pratica em momentos de crise, mas deve ser uma parte integral da nossa vida diária. Cristo nos ensinou a amar ao próximo, a perdoar, a ser misericordiosos e a buscar a paz. Quando seguimos esses ensinamentos,
nossa fé se fortalece e nos aproximamos cada vez mais do coração de Deus. Padre Pio também enfatizava a importância de viver uma vida reta e justa, de fazer o bem ao próximo e de buscar a santidade. Ele dizia: a oração não pode ser eficaz se não for acompanhada por boas ações. Fortaleça sua fé praticando o amor ao próximo, a caridade e a busca pela paz interior. A fé é testada no fogo das adversidades, e é através da perseverança que nossa fé é fortalecida. Padre Pio enfrentou inúmeros desafios durante sua vida, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele nos ensina que, mesmo nos momentos de sofrimento, devemos manter a fé e continuar a confiar em Deus. Não desista. A perseverança é a chave para manter sua fé firme, mesmo quando as coisas parecem não dar certo. Lembre-se de que muitas vezes o milagre vem no momento mais inesperado. E o que Deus espera de nós é que continuemos a confiar e a orar. Fortalecer sua fé não acontece da noite para o dia. Requer prática constante, confiança em Deus e a disposição de viver de acordo com os seus ensinamentos. Ao seguir os passos que compartilhamos, você estará se aproximando cada vez mais do plano divino para a sua vida e abrindo espaço para que milagres aconteçam. Deixe sua fé ser inabalável e os milagres se tornarão uma realidade constante em sua vida. Quando recebemos um milagre, muitas vezes a sensação de gratidão e alívio nos preenche. A nossa fé se fortalece, sentimos a presença de Deus de forma intensa e tudo parece estar em perfeita harmonia. No entanto, após o milagre, surgem novas dúvidas, desafios e momentos de incerteza. A verdadeira questão é: como manter a fé depois de vivermos uma experiência tão transformadora? Como podemos continuar confiando em Deus e vivendo com a mesma intensidade, mesmo após o milagre ter se concretizado? Neste capítulo, exploraremos como manter sua fé viva e constante após a experiência de um milagre, lembrando sempre dos ensinamentos de Padre Pio, que enfrentou dificuldades enormes, mas manteve sua fé inabalável. Muitas vezes, após um milagre, sentimos que chegamos ao ápice de nossa fé, como se tudo o que precisávamos já tivesse sido alcançado. No entanto, um milagre nunca é o fim de nossa jornada espiritual, mas apenas o início de uma nova etapa. Quando Deus nos concede um milagre, Ele nos chama a uma maior responsabilidade em nossa vida de fé. Padre Pio sempre dizia que, ao recebermos um milagre, devemos lembrar que Deus não faz milagres para nos acomodarmos. Ele espera que nos aproximemos ainda mais dele, que continuemos a orar, a buscar sua presença e a viver de maneira ainda mais reta e pura. Lembre-se de que os milagres são sinais de que Deus está conosco, mas também são lembretes de que devemos continuar nossa jornada de fé, sempre buscando uma conexão mais profunda com Ele. Não deixe que a maravilha do milagre seja o motivo para enfraquecer sua busca espiritual. Após o milagre, pode ser tentador parar de orar com a mesma intensidade, já que nossa necessidade imediata foi atendida. No entanto, a oração deve continuar a ser uma prática diária, seja em momentos de necessidade ou de gratidão. Padre Pio dizia que a oração nunca é demais e que devemos orar em todas as circunstâncias da vida. A oração constante mantém nossa fé viva e nos mantém em sintonia com Deus. Quando recebemos algo de grande valor, como um milagre, é essencial não apenas pedir, mas também agradecer. A gratidão deve ser constante, pois ela é uma das chaves para manter nossa fé e confiança em Deus. Peça a Deus por sabedoria, para que ao experimentar o milagre, você possa entender o que Ele deseja ensinar e como Ele quer que você se transforme por meio dessa experiência. Padre Pio sabia o poder do testemunho.
Ele acreditava que, ao compartilhar nossas experiências de fé e milagres com os outros, ajudamos a fortalecer a fé daqueles ao nosso redor. Quando você testemunha o milagre que recebeu, você não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outras pessoas a acreditar no poder da oração e da fé. Não guarde para si o milagre que Deus operou em sua vida. Compartilhe com os outros como Deus o ajudou, como Ele transformou sua realidade e como Ele é capaz de fazer o mesmo por aqueles que ainda não creem. Seu testemunho pode ser a chave para que outros experimentem a graça divina. Lembre-se de que você é um instrumento nas mãos de Deus e sua vontade pode ser revelada através de sua história. Depois de um milagre, muitos podem cair na complacência espiritual, sentindo que já não há mais necessidade de lutar ou orar com a mesma intensidade. No entanto, os milagres não são um fim, mas um chamado à vigilância. Padre Pio sempre enfatizou que a vida cristã é uma constante luta contra as tentações do mundo e nunca devemos permitir que o comodismo tome conta de nosso espírito. A complacência é uma armadilha espiritual que pode nos afastar de Deus. Manter-se vigilante significa estar ciente de que, mesmo após um milagre, as tentações e as dificuldades da vida continuam a nos desafiar. Por isso, nunca deixe de orar, de buscar a verdade e de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A vigilância nos ajuda a manter nossa fé pura e forte, mesmo quando as dificuldades parecem ter desaparecido. Uma das formas mais eficazes de manter a fé após o milagre é envolver-se com a comunidade de fé. Padre Pio sempre enfatizou a importância de estar em comunhão com outros cristãos, pois a fé de um fortalece a fé do outro. A comunidade de fé é um lugar de apoio, onde podemos orar juntos, compartilhar nossos desafios e celebrar as bênçãos de Deus. Participe de missas, grupos de oração ou até mesmo de atividades de caridade. Quando você se mantém conectado com outros cristãos, sua fé é constantemente renovada e fortalecida. A comunidade de fé serve como um lembrete de que a jornada de fé não é individual, mas coletiva, e que juntos somos mais fortes. Por último, é fundamental lembrar que o milagre não é algo que Deus faz para nos impressionar ou nos deixar satisfeitos. O milagre é uma expressão do seu amor infinito por nós. Deus deseja que experimentemos sua graça e que nossa vida seja transformada por sua presença. Depois de um milagre, continue a viver com a mesma humildade, com o mesmo desejo de servir a Deus e com o mesmo compromisso de buscar a santidade. O milagre é um presente de Deus e, como todo presente, deve ser tratado com reverência e gratidão. A experiência de um milagre é algo transformador e maravilhoso. No entanto, a verdadeira chave para manter nossa fé depois de um milagre é continuar nossa jornada espiritual com a mesma dedicação e devoção que tivemos antes da bênção. Mantenha-se em oração constante, compartilhe seu testemunho, envolva-se com a comunidade de fé e, acima de tudo, lembre-se de que o milagre é um sinal do amor de Deus, que deve nos conduzir a uma vida mais próxima dele. Quando mantemos a fé após o milagre, estamos permitindo que Deus continue a transformar nossas vidas, nos guiando em cada passo e nos preparando para os muitos outros milagres que Ele tem para nós no futuro. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Em todos os momentos da nossa caminhada com Deus, a oração serve como uma ponte entre nós e Ele, criando uma comunicação constante, uma troca de confiança e amor. Quando olhamos para a vida de Padre Pio, vemos que a oração não era apenas um ato isolado, mas sim uma prática contínua que permeava todos os aspectos da sua existência. Ele passava horas em oração,
buscando incessantemente a presença de Deus, e nos ensinou que essa prática pode transformar nossas vidas de maneiras extraordinárias. Neste capítulo, vamos explorar como a oração contínua pode impactar a nossa vida, trazendo transformação interior, curas espirituais e até mesmo milagres. A oração é, sem dúvida, uma chave para alcançar uma fé inabalável, que nos conecta com o divino de maneira profunda e constante. Quando a vida nos apresenta desafios, a oração se torna uma poderosa fonte de força. Padre Pio enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua vida, desde perseguições até doenças físicas intensas, mas nunca deixou de orar. Ele sabia que a oração seria o combustível para a sua resistência. Em momentos de angústia, ele se retirava para seu lugar de oração e entregava todas as suas preocupações a Deus, com plena confiança de que Ele agiria em seu favor. A oração contínua é a base para desenvolver uma resistência espiritual diante das adversidades. Quando oramos sem cessar, mesmo nas situações mais difíceis, nossa alma se fortalece e aprendemos a lidar com os problemas de uma forma mais serena e focada. Deus, em sua infinita sabedoria, sempre nos dá as forças necessárias para superar qualquer situação, e a oração nos conecta a essa fonte de poder divino. Em um mundo onde o estresse e a ansiedade são constantes, encontrar paz interior parece um desafio. Porém, a oração contínua é o caminho para alcançar essa paz. Padre Pio vivia em constante contato com Deus, e essa conexão direta e profunda com o Senhor lhe dava uma paz incomparável. Ele nos ensinou que, ao buscar a presença de Deus em oração, encontramos um refúgio seguro, onde as preocupações da vida cotidiana perdem a força. Quando nos dedicamos à oração contínua, passamos a experimentar uma paz que transcende as circunstâncias externas. A oração nos ajuda a silenciar as distrações do mundo e nos faz ouvir a voz de Deus em nosso coração. A verdadeira paz só é encontrada em Deus, e a oração nos coloca em sintonia com essa paz divina, que transforma nosso interior e nos acalma, independentemente dos desafios ao nosso redor. A cura espiritual é uma das transformações mais profundas que a oração contínua pode trazer para nossas vidas. Muitas vezes, as feridas do nosso coração, causadas por traumas, mágoas e arrependimentos, impedem-nos de viver plenamente. A oração constante nos oferece um caminho para a cura dessas feridas, permitindo que a graça de Deus nos toque e nos liberte do peso emocional e espiritual. Padre Pio acreditava que a oração tinha um poder imenso de cura. Ele mesmo experimentou a cura de diversas situações através da oração e ensinou que a oração continua a nos purificar, renovando nossa alma e curando nossas feridas mais profundas. Quando nos entregamos a Deus em oração, Ele derrama sua graça sobre nós, trazendo cura para nosso espírito e fortalecendo-nos para seguir em frente com mais confiança e fé. Os milagres não são apenas algo que ocorre em momentos de necessidade extrema, mas podem ser parte da nossa vida diária quando vivemos em constante oração. Padre Pio era um mestre da oração e, por meio de sua conexão com Deus, testemunhou diversos milagres em sua vida, desde curas físicas até intervenções espirituais para pessoas em situações desesperadoras. A oração contínua abre os céus para que Deus derrame milagres em nossa vida. Ela é o meio pelo qual estabelecemos um relacionamento constante com Deus, entregando-lhe nossas necessidades e permitindo que Ele haja em nosso favor. Quando oramos incessantemente, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais receptivos aos milagres que Deus deseja realizar em nossa vida.
Não subestime o poder de uma oração persistente e confiante. Ela pode transformar sua vida de maneiras inimagináveis. A principal função da oração é nos aproximar de Deus. Quando oramos continuamente, estamos buscando sua presença e permitindo que Ele se revele mais e mais a nós. A oração contínua transforma nossa relação com Deus, tornando-a mais profunda e íntima. Padre Pio nos ensinou que, ao persistir na oração, nossa alma se eleva e nossa conexão com o divino se intensifica. Deus não é um ser distante. Ele está próximo de todos os que o buscam com sinceridade. A oração contínua é o canal que nos permite manter essa proximidade com Ele. Cada oração, cada palavra dirigida a Deus nos torna mais próximos dele e Ele nos dá a sua orientação, amor e paz, guiando-nos por nosso caminho espiritual. A oração também tem o poder de transformar nosso caráter. Quando oramos regularmente, passamos a nos moldar mais e mais à imagem de Cristo. A oração contínua nos ajuda a superar nossas fraquezas, a perdoar, a ser mais compassivos e a viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Padre Pio viveu uma vida de oração constante e essa prática moldou seu caráter, tornando-o um exemplo de santidade e bondade. Ele nos mostrou que, à medida que buscamos a Deus em oração, o Espírito Santo começa a nos transformar, ajudando-nos a viver uma vida mais virtuosa e centrada no amor de Cristo. A oração contínua é, sem dúvida, uma das práticas mais poderosas que podemos cultivar em nossa vida espiritual. Ela nos fortalece, nos dá paz, nos cura, nos aproxima de Deus e nos transforma em seres humanos melhores. Padre Pio, ao dedicar sua vida à oração, demonstrou como essa prática pode operar maravilhas em nossa alma e em nossa vida. Agora, ao refletir sobre o poder da oração contínua, pense em como você pode incorporar essa prática em sua vida diária. Mesmo que comece com pequenos momentos de oração, procure torná-los constantes. Ao longo do tempo, você experimentará uma transformação profunda, não apenas em sua vida espiritual, mas também em sua vida cotidiana. A oração contínua é o caminho para uma vida plena, rica em fé, paz e milagres. O perdão é um dos pilares mais poderosos da espiritualidade cristã. Ele não apenas libera a alma do peso das mágoas, mas também cria um espaço para que a graça de Deus opere em nossa vida de forma transformadora. Quando falamos de milagres, muitas vezes esquecemos que o perdão é uma chave fundamental que pode desbloquear os milagres divinos em nossas vidas. Padre Pio compreendia essa verdade profundamente e viveu uma vida marcada por um perdão incondicional, tanto para aqueles que o feriram quanto para si mesmo. Neste capítulo, vamos explorar o poder do perdão e como ele é uma ferramenta crucial para experimentar milagres, especialmente aqueles que buscam uma transformação completa em sua vida. Padre Pio nos ensina que o perdão não é apenas um ato de misericórdia, mas um caminho de libertação e cura espiritual. Vamos ver como esse ato de perdoar pode abrir portas para a graça de Deus e trazer milagres. Quando guardamos rancor ou mágoa em nossos corações, criamos uma prisão emocional que nos impede de experimentar a liberdade espiritual. O perdão é, portanto, um ato de libertação. Ele nos permite soltar o peso das ofensas e das injustiças que carregamos, liberando nosso coração para receber as bênçãos de Deus. Padre Pio foi um exemplo claro disso. Ele era constantemente alvo de calúnias, mal-entendidos e perseguições. Mas em vez de alimentar ressentimentos, ele sempre escolheu perdoar. Para ele, o perdão era a chave para viver em paz com Deus e com os outros. Ele sabia que ao perdoar, ele estava liberando não apenas os outros, mas também a si mesmo, para viver em plena harmonia com a vontade divina.
O perdão não é fácil, especialmente quando somos profundamente feridos, mas ele é essencial para nossa saúde emocional e espiritual. Quando perdoamos, rompemos as correntes que nos prendem ao passado e abrimos espaço para que Deus opere milagres em nossa vida. Muitas vezes, carregamos feridas emocionais que nos impedem de viver plenamente. Mágoas profundas de relações quebradas, palavras cruéis ditas no passado ou até mesmo traumas de infância podem se tornar bloqueios espirituais que nos afastam da paz interior. O perdão, ao contrário do que muitos pensam, não é para o outro, mas para nós mesmos. Ao perdoar, liberamos o coração das cicatrizes que o aprisionam e permitimos que a cura comece a acontecer. Padre Pio entendia que a verdadeira cura espiritual só era possível quando havia perdão genuíno. Ele aconselhava aqueles que o procuravam, dizendo que para experimentar o poder de Deus era necessário primeiro perdoar. O perdão não apenas sara nossas feridas emocionais, mas também nos conecta diretamente à graça divina, permitindo que milagres de cura ocorram em nossas vidas. A falta de perdão, por outro lado, pode criar um bloqueio espiritual que impede Deus de agir. Quando deixamos ir o rancor e as ofensas, nossas almas se tornam mais abertas para a ação do Espírito Santo. A cura espiritual começa quando aceitamos a misericórdia de Deus e estendemos essa misericórdia aos outros. O perdão, portanto, é um passo crucial para qualquer transformação espiritual, física ou emocional. O perdão não é algo que se faz uma única vez e depois se esquece. É uma prática diária, uma escolha constante de viver conforme os ensinamentos de Cristo. Padre Pio praticava o perdão de forma contínua, não apenas com as pessoas que o feriam, mas também com ele mesmo. Ele sabia que, ao perdoar, estava cumprindo o mandamento de Cristo de amar até os inimigos e de orar por aqueles que nos perseguem. Essa prática constante de perdão fortalece a fé e torna nossa relação com Deus mais profunda. Quando perdoamos diariamente, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. O perdão, portanto, é uma maneira prática de viver a fé em ação. Ele não é apenas um sentimento ou uma emoção, mas uma atitude diária que reflete o amor incondicional de Deus. Quando buscamos um milagre, muitas vezes nos concentramos apenas na oração, mas esquecemos que o perdão é uma parte essencial desse processo. Ao pedir um milagre a Deus, é fundamental também fazer um inventário do nosso coração e verificar se há mágoas não resolvidas. Se o nosso coração estiver cheio de ressentimentos, a nossa fé pode se tornar enfraquecida, pois a falta de perdão cria uma barreira entre nós e Deus. Padre Pio ensinava que, para que Deus operasse milagres, era necessário que o coração estivesse limpo e disposto a receber sua graça. O perdão é a chave para limpar nosso coração e prepará-lo para o milagre. Quando perdoamos, estamos dizendo a Deus que estamos prontos para receber suas bênçãos, sem obstáculos que nos impeçam de experimentar sua misericórdia. A oração, pedindo um milagre, acompanhada do perdão, tem um poder imenso. O perdão abre o caminho para a intervenção divina, permitindo que o milagre aconteça. Não subestime a importância desse passo. Ao perdoar, você está preparando sua vida para o milagre que tanto espera. A paz interior é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar, e ela só é possível quando temos um coração puro e livre de rancor. O perdão traz essa paz, pois ele dissolve os conflitos internos e nos permite viver em harmonia com Deus e com os outros. A paz interior é uma condição essencial para que os milagres aconteçam em nossas vidas. Padre Pio vivia essa paz de maneira profunda, porque sabia que o perdão era o caminho para ela. Ao perdoar,
Ele experimentava a paz de saber que estava fazendo a vontade de Deus, sem se deixar consumir pela raiva ou pela amargura. Essa paz interior permitia que ele fosse um canal de milagres, pois sabia que, ao viver em paz, poderia ser um instrumento da graça divina. A paz que vem do perdão não é superficial. Ela é uma paz duradoura, que ultrapassa todas as circunstâncias externas e nos conecta com a presença de Deus. Quando perdoamos, estamos criando o ambiente perfeito para que os milagres se manifestem em nossas vidas. O perdão é, sem dúvida, uma das práticas mais poderosas que podemos adotar em nossa vida espiritual. Ele abre portas para a graça de Deus, trazendo cura, libertação, paz e, acima de tudo, milagres. Padre Pio viveu o perdão como uma chave para sua própria santidade e para os milagres que experimentou. Ele nos ensinou que o perdão não é uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam viver plenamente na presença de Deus. Agora, ao refletir sobre o poder do perdão, pense nas áreas da sua vida onde ainda carrega mágoas. Pergunte-se: estou disposto a perdoar como Cristo me perdoou? Ao dar esse passo de fé, você abrirá as portas para uma transformação profunda e para milagres que talvez você tenha esperando por muito tempo.